para início de conversa. Você se preocupa com os alimentos que ingere em seu dia a dia? Não? Então deveria, pois é a nossa alimentação que fornece energia e substâncias químicas necessárias para um pleno funcionamento do nosso organismo. Uma simples atitude que pode te auxiliar na escolha de uma alimentação mais saudável é ler os rótulos dos alimentos industrializados. Então vá até a sua cozinha e pegue algum alimento que esteja embalado. Pode ser qualquer coisa, um pacote de biscoito, arroz, de óleo, de suco industrializado ou qualquer outro alimento. Preste atenção em seu rótulo. Eu escolhi um pacote de macarrão instantâneo. Veja o que eu encontrei em sua embalagem. Eu encontrei a informação nutricional. Perceba que os valores informados no rótulo de um alimento devem ser apresentados por porção ou pacote ou 100 gramas. Neste caso aqui 85 gramas. Ou 2 biscoitos ou um copo e assim por diante. Assim cada consumidor ele pode avaliar quanto está consumindo de cada nutriente. E pode comparar os produtos, certo? Outra informação é se o produto ele é light ou diet, se contém ômega 3, gordura trans. Essas informações também estão presentes nos rótulos dos alimentos, então preste atenção nelas, certo? Então essas substâncias orgânicas em conjunto com água e os sais minerais são chamadas de nutrientes, pois possuem funções biológicas específicas e essenciais ao nosso organismo. Por isso, de acordo com o nosso metabolismo, devemos consumir quantidades adequadas de cada um deles, né? Você já deve ter ouvido falar em pirâmide alimentar, certo? Então, a pirâmide alimentar, ela fornece informações sobre a quantidade e a qualidade que devemos consumir do ponto de vista nutricional. Então, a gente, no topo da pirâmide, a gente observa que esses alimentos a gente deve consumir esporadicamente, né? Manteiga, carne vermelha, as gordas, né? Que são ricas em gordura, a gente tem que restringir este tipo de alimentação. Dentre eles também, olha, os açúcares doces, né? Sal, cereais, né? Ricos em carboidratos, então a gente deve também consumir esporadicamente. Logo abaixo, né, a base já vai enlarguecendo, então a gente pode consumir 3 vezes ao dia de leite e derivados, né, que são ricos em proteínas e cálcio. Logo em seguida tem as aves, peixes, frutos do mar, que são ricos em proteínas e gorduras. Lembrando que essas gorduras são mais saudáveis, né? Temos as leguminosas e oleaginosas, também ricas em minerais. Então, a gente pode consumir de 1 a 2 vezes ao dia. Temos as frutas, ricas em vitaminas, fibras, as verduras e legumes também. E a gente pode consumir de 3 a 5 vezes ao dia. Os cereais integrais, arroz, pães e massas, óleos vegetais saudáveis, a gente pode consumir diariamente. E por fim, praticar exercícios físicos regularmente e hidratar-se para manter um peso saudável, certo? Mas por que a gente está estudando este conteúdo sobre alimentação saudável? Falando quimicamente, o que são os carboidratos, proteínas e lipídios? A gente vai aprender um pouco sobre eles. E esta aula vai lhe mostrar que algumas substâncias são essenciais para a nossa saúde, enquanto outras devem ser evitadas. Então, a gente vai começar pelos carboidratos, né? São um grupo de substâncias importantes para que a gente possa ter uma alimentação saudável, né? Ter um corpo saudável. Porém, a gente não pode exagerar no consumo desses alimentos, né? A gente tem os açúcares, o amido, a farinha, né? Que estão presentes nos pães, bolos e massas, que muitas vezes eles são considerados vilões da dieta de emagrecimento. Isso porque uma alimentação rica em carboidratos pode resultar em obesidade.
e no aumento da possibilidade da pessoa desenvolver diabetes. A gente sabe que a diabetes, a pessoa fica com uma alta taxa de açúcar na corrente sanguínea. Isso acontece por causa da dificuldade que o pâncreas tem em produzir insulina, que é um hormônio responsável por facilitar a entrada de açúcar nas células. Ok, pessoal? Quero que vocês leiam este material. Este material está disponível no Google Sala de Aula. Vocês vão compreender também que cada pessoa ela tem uma quantidade adequada de carboidrato, certo? Porque cada pessoa ela tem a sua dinâmica, ela tem o seu metabolismo próprio, né? Então, isso vai depender da atividade física que ela faz, se ela é homem, se é mulher, a idade, certo? Mas eu quero que vocês deem ênfase nesta seção aqui, né? Quimicamente falando, o que é um carboidrato? Então, observa aqui comigo. Os carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcares, são compostos orgânicos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, você observar as aulas anteriores, as funções oxigenadas são justamente, compostos orgânicos formados de carbono, hidrogênio e oxigênio, que pertencem às funções aldeídos e cetonas. Então, se você não assistiu essa aula, volte lá e dê uma revisãozinha para que você possa ficar fera nesse conteúdo, certo? E apresentam vários grupos hidroxilas também. Então, além de apresentar a função aldeídos e cetonas, se você relembrar, você vai ver que tem um grupo carbonila, que é o carbono ligado por uma dupla ligação com oxigênio. E também aqui a gente também vai ter vários grupos hidroxilas, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio, formando a função álcool. Ok, pessoal? O nome carboidrato, originalmente, está associado às substâncias que possuem uma fórmula geral do tipo CnH2ON, também chamados de hidratos água de carbono, como a fórmula geral indica. Por exemplo, a molécula de glicose. A gente vai ver mais para frente, tem a fórmula molecular C6H12O6. Então, já vai anotando no seu caderno esta fórmula molecular da glicose, uma molécula muito importante para os seres vivos, o que poderia ser representada por C6H12O6, certo? Então, são duas formas de representar, mas a mais comum é essa aqui, C6H12O6, fácil de memorizar. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, repare nas moléculas de carboidrato, certo? Então, os grupos que caracterizam a função aldeído. Então, se você observar, essa aqui é a carbonila. Lembra que a carbonila, quando está na extremidade, ela tem um hidrogênio aqui, ó. Quando ela está na extremidade, a gente chama de função aldeído. E quando eu tenho uma carbonila entre dois carbonos, eu tenho uma função cetona. Tá certo? Essas duas estão em destaque em vermelho aqui, tá certo, pessoal? Mas perceba também os vários grupos hidroxilas OH presentes em negrito, que estão na cor verde, ó. Então, tudo hidroxila, isso aqui, certo? Então, temos aqui tanto função aldeído, função cetona e temos as hidroxilas que representam a função álcool, ok? Então, os carboidratos podem ser moléculas simples, chamadas de monossacarídeos. Vamos colocar esse mono aqui em evidência, Mono, Então, quando eu tenho apenas uma molécula, eu posso chamar de monossacarídeos, certo? Quando eu tenho moléculas maiores, a gente pode chamar de polissacarídeos, como, por exemplo, o amido e a celulose, certo? Então, vamos conhecer um pouco os monossacarídeos? Então, como exemplos de monossacarídeos, temos a glicose, certo? A gente já falou um pouquinho sobre ela, Presente no nosso sangue e nas massas. E temos a frutose, encontrada no mel e nas frutas, sendo o mais doce dos açúcares. Então, a glicose e a frutose possuem a mesma fórmula molecular, C6
H12O6. E isso quer dizer que moléculas desses açúcares possuem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, ok? A diferença entre elas é o arranjo das ligações entre os átomos. Então, vamos ver essa diferença, né? Na linguagem química, a gente diz que a glicose e a frutose são isômeros. Então, o que são isômeros? São compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas os átomos estão em arranjos diferentes. Então, como assim, professora? Vamos entender melhor. Então, aqui, ó, na figura estrutural da glicose, a figura A. Então, aqui tem a glicose. E aqui eu tenho uma frutose. Se você contar quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, todas as duas. Quantos hidrogênios? 12, as duas. Quantos oxigênios? 6, as duas. Porém, repare que apesar dos átomos serem os mesmos, estão organizados de forma diferentes. Ó. A carbonila está aqui entre 2 carbonos, certo? Que função é essa aqui? Acabamos de falar, certo? Olha aqui a função, certo? Quando está entre 2 carbonos, olha aqui a função. E temos também aqui, ó, a frutose. A carbonila está na extremidade, certo? Então, que função é essa? A função na extremidade é a função. Então, observe que elas são isômeros. São moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, porém, né, eles estão organizados de formas diferentes, ok? Então, temos uma atividade para que a gente possa fazer. Então, preste atenção que essa atividade pode ser um pouquinho mais complicada, mas tenho certeza que todos vão conseguir responder. Então, na natureza, é comum encontrar alguns carboidratos na sua forma cíclica ou de anel, uma vez que a hidroxila OH reage com a carbonila, formando um grupamento éter. Olha a dica que ele dá aqui, ele já diz tudo. Mas vamos lá. Além de ciclizar, fechar a cadeia. Veja as estruturas da glicose e da frutose abertas e fechadas, certo? Então, a tabela 1 tem a cadeia carbônica das moléculas de glicose e frutose. A diferença da alfa-glicose para a beta-glicose é a posição da hidroxila em relação ao anel. Então, eita, professora, agora me complicou. Então, observe a tabela. Temos aqui a glicose na sua forma com a cadeia aberta e com a cadeia fechada. Olha que informação importante, pessoal. Na natureza, a glicose ela é mais encontrada na forma da cadeia fechada do que na cadeia aberta, certo? Eu acredito que o percentual é muito baixo, é 0,02% da glicose ela é apresentada nesta forma de cadeia aberta. É muito mais comum você encontrar a glicose nessa forma cíclica, ok? E rapidamente a gente observa o seguinte, ocorre uma ciclização. Ela passa por uma reação, né, em que ela muda dessa posição, uma posição aberta para uma posição fechada. Então, se a gente observar, a gente vai notar ó, que esse oxigênio é como se ele se unisse a este quinto carbono, fechando a molécula e deixando um carbono de fora. Observe aqui, ó, esse oxigênio. Vamos comparar aqui, seria esse oxigênio, certo? Este carbono seria este carbono aqui, certo? Seria o quinto carbono. E esse que está de fora seria esse aqui, certo? Observe que essa hidroxila aqui, essa ligação ela é quebrada. E depois ela vem ser adicionada a este carbono aqui, que seria este carbono. Certo, pessoal? Quando esta hidroxila ela se liga a este carbono, se ela se ligar pela parte inferior do anel, ó,
Observe que em relação ao anel, ela está na parte inferior, por baixo, certo? Então a gente chama de alfa-glicose. Se a hidroxila ela for ligada por cima, né, na parte superior do anel, ela é chamada de beta-glicose. Então são rearranjos que essa molécula de glicose sofre, que a gente pode encontrá-la nessas duas formas. Temos a frutose também, certo? Como eu falei, ela pode ser apresentada na cadeia aberta e como cadeia fechada. Lembrando que a cadeia fechada é mais comum. E aqui observe o seguinte, esse oxigênio, ele vai fechar a molécula neste ponto aqui, ó, com este carbono. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, esse ciclo aqui, ó, tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Ficaram 2 carbonos de fora, que são justamente esses dois, esse e esse. Ok, pessoal? Quando esta hidroxila, ela se liga a este carbono, se ela se ligar pela parte inferior ao anel, a gente chama de alfa-frutose, né? O material está com a palavra errada. E se a hidroxila ligar-se ao carbono pela parte superior, a gente chama de beta-frutose. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade à pergunta. Como você pode perceber, as estruturas químicas são diferentes, produzindo funções orgânicas diferenciadas. Vamos descobrir as funções orgânicas presentes nessas estruturas. Então, reveja a unidade de funções oxigenadas, se você tiver alguma dúvida, ok? Envolva a tabela com lápis de cores diferentes as funções orgânicas presentes em cada uma das fórmulas estruturais e cite nas linhas a seguir o nome das funções encontradas na fórmula. E, por exemplo, ele pergunta aqui, cadeia aberta da glicose. Então, tenho aqui a glicose. Nessa cadeia aberta, quais são as funções químicas que vocês encontram? Então, você vai fazer isso no seu caderno, com um lápis, com uma canetinha colorida, e você vai circular, certo? E aqui eu tenho várias, né? Certo? Ok? E você vai escrever aqui quais são essas funções, tá bom? Cadeias fechadas da glicose. Então, eu tenho aqui, olha, um oxigênio entre 2 carbonos. Lembra que ele já deu a dica aqui, ó? Ok? Aqui também, ó, um oxigênio entre 2 carbonos. Quero que vocês façam isso no seu caderno com cores diferentes, tá bom? E aqui a quarta pergunta, cadeia aberta da frutose. Então, aqui também eu tenho as funções, certo? Tenho as hidroxilas também, tá bom? Você vai colocar as funções aqui, por escrito. E nas cadeias fechadas da frutose, que é bem parecida. Um oxigênio entre 2 carbonos. Um oxigênio entre 2 carbonos. Ok, pessoal? Escrevam, anote suas respostas em seu caderno, fotografem. Qualquer dúvida, coloquem lá no Google Sala de Aula, que eu estarei respondendo todas, ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima!